nós vamos falar sobre a Páscoa. Mais do que a Páscoa, o que a Páscoa representa ou precisa representar nas nossas vidas. Eu não sei se você sabe, mas a Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa, ela existe muito antes de Cristo, mas ela tem uma relação direta com a nossa vida. Lembre-se sempre, queridos, que tudo aquilo que está no Velho Testamento aponta à vinda de Jesus. De Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento nos diz assim, olha, virá um Salvador. Virá alguém para te salvar. Alguém que vai te levar de volta para casa. Alguém que vai morrer pelos seus pecados. Todo o Velho Testamento, ele aponta a vinda de Jesus e a obra que Jesus fez nessa terra. Por isso que a Páscoa não é uma festa cristã, porque ela existe há 1400 anos antes de Cristo, mas ela tem uma influência importante na nossa vida, ela tem uma relação importante na nossa vida, e ainda que essa festa se iniciou há 1400 anos antes de Cristo, ela tem uma mensagem para a minha vida e para a tua vida. Qual é a relação que há entre a Páscoa e as nossas vidas? E é por isso que eu fiz um paralelo ali, entre a Páscoa e a liberdade que nós temos em Cristo. Há 1400 anos atrás, antes de Cristo, há 1400 anos de Cristo, já vinha uma mensagem para a minha vida e para a tua vida sobre liberdade, sobre vida, sobre libertação, sobre transformação de vida, sair da opressão e viver aquilo que Deus tem para nós vivermos. E eu quero nessa manhã estudar um pouquinho o significado da Páscoa e a sua aplicação na nossa vida como cristã. Trazer o contexto bíblico da Páscoa, queridos, para que a gente possa entender aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes há coisas na igreja que nós comemoramos e nós nem sabemos o porquê. A gente meio que vai vivendo automático as tradições, boa Páscoa, feliz Páscoa, mas o que de fato é a Páscoa se ela existe 1400 anos antes de Cristo? Porque Jesus Cristo disse para que a gente pudesse lembrar da morte e a ressurreição dele na Santa Ceia. Toda vez que comer do cálice, toda vez que comer do pão, lembre da minha morte e da minha ressurreição. Ora, o que a Páscoa então tem aqui a ver com a morte e a ressurreição de Cristo? O que a Páscoa tem a ver com a nossa vida? É isso que eu quero nessa manhã dividir com vocês. E principalmente, queridos, o contexto espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja tem que ter um contexto espiritual. Algo extraordinário aconteceu há 1400 anos antes de Cristo, que tem um impacto direto na nossa vida, espiritual. E a gente vai estudar um pouco sobre o sentido da Páscoa e a sua aplicação na nossa vida hoje como cristãos. E aí você está cansado de ouvir a historinha, eu vou precisar contar a historinha de novo para contextualizar com você. Lembra que o povo hebreu, ele estava escravo do Egito há 400 anos. O faraó exercia o controle, o senhorio sobre o povo de Deus. Aí Deus chama Moisés e diz para Moisés, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, você vai até o Egito e você diz para Faraó libertar o meu povo. 1400 anos antes de Cristo. Lá foi Moisés tremendo, nós sabemos a história, que ele falou que ele não tinha capacidade, mas Deus o motivou aí da mesma maneira, e ele chegando a Faraó dizendo para Faraó, Deus pediu para você libertar o meu povo. E Faraó falou, você está louco, o seu povo é o meu povo, o seu povo ele me serve, são os meus escravos, eu não vou libertar o meu povo. E Moisés entrou nesse embate com Faraó, dizendo para Faraó que Deus tinha dado uma ordem, e Faraó, ele resistia à ordem de Deus. E aí nós sabemos que Deus, para ir minando a resistência de Faraó, mandou 10 pragas para o Egito. A cada praga diminuía a resistência de Faraó em relação à libertação do povo hebreu, que era o povo de Deus. E queridos, quando Deus dá uma ordem, queridos, não tem jeito. Não dá para teimar com Deus. Se Deus disse que vai acontecer algo na minha vida e na tua vida, Ele vai fazer, queridos. E a primeira praga que Ele manda, das 10 pragas, a primeira praga que Ele manda, toda a água dos rios se tornaram sangue. Então acabou água para o povo beber.
acabou vida nos rios, porque toda a água que existia até então nos lagos e nos rios se tornaram sangue. Essa foi a primeira praga que Deus mandou para o Egito. A segunda praga vieram as rãs. Pensa num mundaréu de rã. E rã naquela época, para o povo no Egito, representava a fertilidade. A rã era o deus da fertilidade. Então, para eles, a rã era santa, ou tinha uma santidade dentro das crenças que eles tinham. E vieram tantas rãs, queridos, e que acabou virando uma maldição. Aquilo que era santo para o Egito passou a ser um problema para o Egito. E aí Deus foi minando o faraó com essas pragas. A outra praga que Deus mandou foi os piolhos. A Bíblia diz de que do pó, pensa pó no Egito, que é só isso que tem lá. Do pó nasceram os piolhos. Onde tinha um pozinho, nascia um piolho. Aí começou a infestar o Egito de piolho, transmitindo doença. E o faraó resistindo à ordem de Deus. Falou, eu não liberto o povo hebreu. E depois do piolho vieram as moscas, também transmitindo doenças para o povo. E depois disso vieram a morte dos animais. Então, o hebreu, lá no Egito não havia água para beber, não havia peixes para beber, e agora os animais estavam sendo mortos. E Faraó resistindo uma ordem de Deus de liberar o povo. Depois vieram as doenças, vieram as úlceras, uma contaminação generalizada de úlceras no meio do povo do Egito. Depois vieram a chuva de pedra. Então Deus acabou com a água, acabou com os peixes, acabou com os animais, agora ia acabar com as plantações. Não tinha mais o que comer. Depois vieram os gafanhotos, porque eles já haviam colhido coisas, tinham guardado coisas, e os gafanhotos vieram e comeram aquilo que era reserva para o povo. E por último, uma afronta, a nona praga, queridos. Vieram 3 dias de trevas no Egito. O Egito ficou 3 dias na escuridão. Isso era uma afronta direta a Faraó, porque segundo a crença que eles tinham, Faraó tinha origem no Deus Sol. E aí disse, ok, se é só você brilha, você vai ficar 3 dias na escuridão para você ver quem que é Deus aqui. E ainda assim Faraó não libertava o povo. Olha que loucura, queridos. Olha como o diabo, porque Faraó, não sei se você sabe, ele representa na nossa vida quem? Satanás. Nós vivíamos escravos de Satanás, oprimidos por Satanás, debaixo das ordens de Satanás. Aí veio o nosso Redentor, para que a gente pudesse sair dessa opressão, para que a gente pudesse viver como de fato nós somos filhos de Deus. E aí a última praga, queridos, foi a morte dos primogênitos. No capítulo 11, a Bíblia diz de que Deus chamou Moisés e disse para Moisés, acabou agora essa história. Todos os primogênitos na terra do Egito vão morrer. Só vou reconsiderar os primogênitos aonde, quando a morte passar sobre as casas, eu verificar, eu constatar a marca do sangue. Abra a tua Bíblia, que diz em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, do versículo 12 até o 14. Vamos ver qual foi a orientação que Deus deu para Moisés, para que os primogênitos hebreus fossem salvos dessa última praga, que foi a derradeira para que o povo fosse liberto da escravidão. Diz assim, Êxodo 12, versículo 12. E eu passarei, estou ouvindo ainda barulho de Bíblia, Êxodo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei
por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então o que Deus disse para Moisés? Qual a orientação que Deus deu para Moisés, para que Moisés transmitisse isso para o povo hebreu? Gente, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão comer esse cordeiro, e pega o sangue desse cordeiro e vocês marcam os umbrais das portas. Vocês fazem 2 manchas, 2 marcas com o sangue do cordeiro, um em cada lado da porta. Esse é o sinal que eu vou ver quando a morte estiver passando por cima das casas. E a casa que eu identificar o sangue do cordeiro, nessa casa não haverá morte. Essa casa será poupada. Os primogênitos que haver nessas casas, eles serão poupados. Então a gente tem, queridos, um sacrifício nessa história. Para que os primogênitos do povo hebreu fossem poupados, teve que ter um sacrifício. O cordeiro. O cordeiro foi o sacrifício exigido por Deus para que ele poupasse os primogênitos do povo hebreu. E a segunda condição, queridos, para que esse povo fosse poupado, foi o sangue. Jesus disse, olha, você mata o cordeiro, você sacrifica o cordeiro, você come o cordeiro, e o sangue do cordeiro você coloca sobre os umbrais das portas. E em João 1,29 diz assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pela minha vida e pela tua vida. Há 1400 anos atrás, antes de Jesus, queridos. Há uma mensagem para mim e para você, de que haveria um sacrifício de um inocente, e seu sangue seria derramado, para que nós pudéssemos vencer a morte, para que nós pudéssemos ter vida. Olha a mensagem que Deus nos manda, queridos, lá atrás, antes da nossa existência. Veja como o plano de Deus era algo que estava construído para as nossas vidas, para que a gente pudesse ter vida. E o que representa esse sacrifício? O que representa o sangue na minha vida e na tua vida, queridos? A primeira coisa que esse sangue significa, ou a primeira coisa que esse sinal significa para nós, é a garantia da vida. A morte, ela não entrou naquelas casas onde havia os sinais de sangue. Eu não sei se você sabe, mas na tua vida e na minha vida há um sinal do sangue do Cordeiro. Quando o diabo olha para você, é por isso que ele não gosta de você, ele vê que ele não tem mais autoridade sobre a tua vida. Ele não tem mais o que fazer contra você, porque é uma marca do sangue de Jesus na tua vida. Então a morte passou por aquelas casas, mas a morte não entrou naquelas casas. A primeira coisa que você precisa saber em relação à Páscoa, ou a simbologia da Páscoa, que ela nos garante vida. De que o Império das Trevas não tem autoridade sobre você, que você tem já uma casa, um teu cantinho guardado na eternidade, e que ninguém rouba isso da tua vida. E é por isso que o diabo fica furioso. Porque nós, cristãos, que muitas vezes pisamos na bola com Deus, duvidamos de Deus, nós temos o nosso lugar sagrado guardado no céu, queridos. E o diabo não pode fazer nada contra a minha vida e contra a tua vida. E a outro aprendizado que a gente tira dessa experiência de Moisés com o faraó, o que o sangue representa, queridos? O sangue representa a liberdade. O povo de Israel foi liberto pelo sangue. A morte passou, eles não foram afetados, o filho de Faraó morreu, o primogênito de Faraó morreu. Foi ali que ele jogou a toalha e falou, chega, vou embora daqui, porque eu não aguento mais viver com vocês aqui. E aí, a partir dessa experiência, o povo foi liberto. Então, o sacrifício do cordeiro lá atrás, o sangue do cordeiro lá atrás, simboliza, querido, ou representa Jesus Cristo para a minha vida e para a tua vida.
Essa é a verdade que a gente precisa viver. Que você hoje tem um lugar no céu separado por Deus para que você viva na eternidade. Então a minha vida e a tua vida ela não se resume a essas coisas dessa terra. Por isso eu incentivo você, queridos, não se preocupar mais do que deve por essas coisas que são passageiras. Porque a tua habitação é lá no céu. E às vezes a gente acha que a nossa casa é aqui na terra. A nossa casa não é na terra. A nossa casa é no céu. E a segunda coisa, que nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Nós não precisamos mais viver sobre opressão, sobre o sofrimento, como o povo vivia. E como o sangue poupou o povo, da mesma maneira que nós não precisamos mais viver, queridos. Com sofrimentos, vivendo opressão, tristeza na nossa vida. Você tem a autoridade do sangue de Jesus para quebrar toda a barreira, toda a resistência que tem trazido opressão e tristeza na tua vida. Essa é a mensagem da Páscoa para mim, para a minha vida e para a tua vida. Você venceu a morte através de Jesus. A morte não tem mais autoridade e legalidade na tua vida. Sexta-feira o inferno estava em festa. Achavam que tinham vencido Jesus. Achavam que o Satanás achou que ele tinha derrotado ou quebrado com o plano de salvação de Deus. E hoje eles estão chorando. O inferno está em luto, queridos. Fez festa sexta-feira e hoje está em luto e vai permanecer em luto eternamente. Porque é uma vitória que não tem reversa. É uma vitória que foi feita de uma maneira completa e definitiva. Então perceba, queridos, que a vida venceu a morte. A vida venceu a morte. A morte não entrou naquelas casas. A vida permaneceu naquela casa. E você tem a vida. Jesus Cristo, que tem o poder de vencer a morte. E aí eu falo de vida, queridos, em todos os sentidos da nossa vida. Vida emocional, vida financeira, vida amorosa, vida em todos os aspectos. Nós somos, a Bíblia diz, mais do que vencedores. E é isso que nós comemoramos e é isso que nós precisamos comemorar. Jesus Cristo venceu Satanás, por mim e por você. Acabou o Faraó. Não existe mais Faraó na tua vida. Talvez Faraó, assim como ele tentou fazer com Moisés, esteja resistindo a te liberar por coisas que Deus tem para você. Mas, querido, não se preocupe. Ele pode resistir uma vez, duas vezes, três vezes, na 10ª vez por causa do sangue, porque foi o sangue que foi o último golpe que ele recebeu. Ele vai fazer com que você seja livre para viver aquilo que Deus tem para você viver. E João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, queridos. Verdadeiramente sereis libertos. O que representa a liberdade para nós, queridos? Possibilidade de uma nova vida. Um recomeço. A gente começar a viver coisas que talvez a gente não tenha vivido até então. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. O povo ficou 400 anos sofrendo, oprimido. E aí Deus libertou o povo pelo sangue. É a mesma liberdade que eu e você nós temos pelo sangue de Cristo, queridos. E às vezes a gente vive libertos com a cabeça do Egito. Às vezes a gente tem dificuldade em entender de que nós não somos mais e não vivemos mais no Egito. Nós vivemos no céu. Porque Faraó não tem mais poder, autoridade sobre as nossas vidas. Satanás não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Ele pode até tentar roubar aquilo que Deus tem para a tua vida, mas ele não consegue, porque é uma marca na tua vida que é o sangue de Jesus. Livre para viver, queridos. É isso que nós somos. Essa mensagem que a gente recebe na Páscoa. Nós somos livres, queridos, para viver aquilo que nós queremos viver. Por isso você não precisa mais viver escravizado desse sistema. Porque esse sistema não tem mais poder e controle sobre a tua vida. E é isso que nós precisamos lutar para que isso seja uma verdade na nossa vida, para que a Páscoa não seja simplesmente
um dia religioso no nosso calendário cristão. A Páscoa precisa fazer diferença nas nossas vidas, queridos. Nos apropriar do sangue do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro que foi Jesus, para que a gente possa virar a chave das nossas vidas, mudar um capítulo da nossa história. Porque senão a gente todo ano fica comemorando a Páscoa, e aí a gente troca o bicho, ao invés de cordeiro a gente fala do coelho. E não tem coelho na Bíblia, tem cordeiro. E tem o poder, queridos, que tem o poder de fazer aquilo que você precisa que Ele faça na tua vida, queridos. E está consumado. Hoje Ele está no céu, do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, queridos. Foi por mim e foi por você que Ele foi para o madeiro, queridos. Agora, isso precisa ser mais do que uma informação para nós, queridos. Eu tenho dito que a gente tem que lutar por aquilo que é importante para nós. Lembra Faraó? Não ia deixar o povo sair de jeito nenhum. 10 pragas, queridos. Você tem lutado? Você tem perseverado em coisas importantes na tua vida? Porque não se engane, queridos. Uma vida para Deus é importante e uma vida para Satanás é importante também. Porque Satanás sabe o valor de uma vida para Deus, queridos. E ele não está preocupado com a minha vida, ele está preocupado em tocar na minha vida porque ele toca no coração de Deus. Então, para nós cristãos, não há nada fácil. O que é uma promessa, uma garantia. Agora, a gente tem que nos esforçar, a gente tem que lutar para que a gente possa viver, de fato, a vida que a gente quer viver. Uma vida livre. Uma vida onde você pode sonhar, onde você pode conquistar, onde você pode criar aquilo que você deseja para a tua história, queridos. Não há mais prisão, não há mais cativeiro, não há mais correntes, você é livre. A morte não tem mais poder contra a tua vida, queridos. Eu não estou falando da morte física, ok? Eu estou falando da nossa eternidade. E você estávamos caminhando para o abismo do sofrimento eterno, queridos. E pela misericórdia de Deus, um cordeiro foi sacrificado, e seu sangue foi derramado. E é por isso que a gente fala que você se converteu. O que é conversão, queridos? Não é mudar de religião. Conversão, eu estava indo para um caminho de morte, eu conheci Jesus, eu mudei o meu caminho, eu voltei para o caminho de vida. Se você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, queridos, há uma marca na sua vida. É uma marca espiritual, queridos. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro te protege. Te dá autoridade para você conquistar o que é importante. Para você mudar aquilo que é importante na tua vida. Você é marcado pelo sangue do Cordeiro, queridos. O mundo espiritual, ele olha para você, ele vê que você brilha. Que você é propriedade do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que você entregou sua vida para Ele. E que a Bíblia diz que nós moramos hoje nas regiões celestiais com Ele. Não somos mais do Egito, queridos. Você não é mais desse mundo. Você é morador do céu. Um dia, esse dia, precisa ser mais do que apenas um dia para nós comemorarmos a Páscoa, queridos. Esse dia precisa ser um dia que talvez seja divisor de água nas nossas vidas, queridos. De a gente começar a dizer não para algumas coisas que têm nos paralisado. Algumas coisas que têm impedido de nós vivermos aquilo que a cruz disse que a gente ia viver. É um dia onde nós precisamos de fato examinar as nossas vidas, aquilo que a gente está vivendo, e confrontar aquilo com que a cruz sinaliza que a gente fosse viver, queridos. Você é livre. A morte não tem poder contra a tua vida. Você é livre para viver aquilo que você deseja viver, queridos. Sonhar aquilo que você deseja sonhar. E Deus tinha dado uma ordem para Moisés: Moisés, você vai libertar o povo. Mais do que isso, diz para o povo que eu tenho uma promessa. E essa promessa eu vou cumprir na vida do meu povo. Olha aqui, são duas ações. A primeira ação é libertar o povo, e a segunda ação é fazer com que Moisés levasse o povo até a promessa, que era a terra prometida.
Ou seja, 400 anos sofrendo. Olha como Deus faz um trabalho completo na minha vida e na tua vida, queridos. Deus não simplesmente nos poupou da morte e do sofrimento. Deus tem uma promessa de te levar de volta para o Éden. Deus tem uma promessa de que hoje nós já somos moradores dos céus. Por isso que você não precisa esperar você morrer, querido, para você ir na eternidade. A Bíblia diz que nós já estamos na eternidade. E esse céu tem que fazer sentido na nossa vida. Saber de que nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, queridos, que é o próprio Deus que se fez carne. Olha a insistência de Deus em se relacionar conosco, queridos. Ele se relacionava no Antigo Testamento através de profetas, através de sonhos, através de visões. No Novo Testamento ele se fez carne para estar presente no meio de nós, para falar, para tocar, para nos amar. E hoje ele continua mais do que isso dentro de nós, queridos. Trazendo a consciência da importância que a nossa vida tem para Deus. Isso é Páscoa, queridos. 1400 anos antes de Cristo. Um sinal de Deus para a minha vida e para a tua vida. Um cordeiro seria sacrificado. E seu sangue significaria vida para a tua vida. E liberdade para a tua história. A gente tem vivido isso. Nós temos vivido uma vida de abundância conforme a Bíblia nos garante que a gente ia viver. E não estou dizendo, queridos, que é abundância financeira, não. Paz. Paz. E nós somos livres hoje. O que te escraviza? O que me escraviza hoje, queridos? Pensamentos, preocupação financeira, destituição de família, que hoje representa alguma paralisia na tua vida que não era para você estar paralisado, queridos. Pedi para o Bruno vir aqui, Bruno. Eu queria que você examinasse, queridos, a tua vida em todas as áreas. Porque a Páscoa é um caminho aberto para que a gente viva coisas grandes de Deus para as nossas vidas. O encontro com Jesus Cristo, que já morreu há 2018 anos atrás, precisa trazer um sentido novo para as nossas vidas. E a Páscoa simboliza o novo para mim e para você. Fim do sofrimento, fim da opressão. Fim da miséria, queridos. Fim da humilhação, fim do medo. Ai, como Deus, imagino que Deus torce para que a gente possa, queridos, ser de fato conscientes daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, queridos. Eu e você, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos pedir nada para Deus, queridos. O que nós precisamos é nos apropriar daquilo que Ele já fez por nós. Jesus não vai morrer de novo por mim e por você. O sangue não vai ser derramado novamente. Já foi, de uma vez por todas. Você mora no céu, querido. O diabo olha para a tua vida e ele morre de raiva de você porque não pode tocar em você. O diabo queria estar no teu lugar, ele jamais vai poder estar no teu lugar. Ele já teve uma oportunidade e ele pisou na bola com Deus e Deus condenou ele eternamente. E Deus te ama da maneira que você é, queridos. Com as suas falhas, com os seus defeitos, com as suas limitações. Lembra que o povo foi liberto lá da escravidão e passou reclamando, e Deus continua insistindo pelas vidas e continua insistindo pelas nossas vidas. Eu tenho dito aqui que a única maneira do diabo atrapalhar a história que Deus tem para você é colocando mentiras na tua mente, dizendo que você não é digno de pertencer à família de Deus. Eu quero dizer que ele está mentindo mais uma vez, que você é digno, sim. A Bíblia
Bíblia diz que Jesus veio para os enfermos, ele não veio para os sãos. Continuamos no processo de santificação, no processo de transformação. E ainda que você pise na bola com Deus, queridos, Ele continua te amando exatamente como você é. E não te cobra nada. Talvez a única expectativa que Deus tenha é a consciência de que hoje nós já moramos no céu e que nada tira esse direito que foi conquistado na cruz pelo derramar do sangue de Jesus Cristo, queridos. Pedir para você ficar de pé por um instante, nós vamos louvar ao Senhor. A gente viu Sexta-feira Santa, né? As pessoas tristes, né? As pessoas... Parece que está num velório, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo, que nós temos que... Quando eu falo aqui a ceia, nós temos que festejar. Nós não temos que ficar tristes. Nós temos que festejar, porque isso já foi. Nós já fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Você já mora no céu. Sinto muito te dizer que se você está se matando para correr atrás das coisas desse mundo, vai ficar tudo aqui, queridos. Os tesouros que você tem guardado no céu são muito maiores que os tesouros que a gente tem buscado na terra. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor por esse domingo, por essa revelação aos nossos corações. Que a gente nunca esqueça, queridos, do que representa a Páscoa. A nossa vida, a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Jesus sobre Satanás e a nossa liberdade. Você não precisa viver escravo de nada.